cooperativismo representa a união entre pessoas voltadas para um mesmo objetivo. Por meio da cooperação, busca-se satisfazer as necessidades humanas e resolver os problemas comuns. Para falar deste assunto, trouxemos o professor Carlos Alberto de Agostini, mestre em administração e professor do curso de administração da USCS. Boa noite, professor. Boa noite, Mariana. Professor, existe alguma discordância entre o que se prega e o que de fato acontece dentro de uma cooperativa? Nós temos milhares de cooperativas somente no Brasil. E é claro que nós não temos como avaliar isso em todas elas, mas via de regra não. Quer dizer, as informações que nós temos e os feedbacks que nós recebemos, tanto de cooperados, como de associações, como de empresas que contratam cooperativas, é que não. Esse trabalho é feito em consonância, em conformidade com aquilo que está no estatuto, com a filosofia e com o trabalho que é realizado de fato. Então a resposta é definitivamente não, até as informações que temos no presente. E agora falando um pouquinho da história do cooperativismo, qual é a origem? Historicamente, o cooperativismo é creditado à origem na Inglaterra, lá em Rochdale, basicamente durante a Revolução Industrial. Naquele momento, havia um excesso de trabalhadores tentando ir para as indústrias, e isso fez com que os salários fossem muito baixos e, basicamente, os trabalhadores não tinham muitos direitos em relação ao trabalho que era realizado, até a segurança, ou seja, é a origem da Revolução Industrial que marca a fundação do cooperativismo. E então um grupo de pessoas se associaram e se cooperaram de forma mútua a fim de proteger, na verdade, o cooperado. Então, a origem do cooperativismo está ligada a um momento social bastante específico, que foi a Revolução Industrial, na Inglaterra, e especialmente numa condição de excesso de oferta de mão de obra e talvez até de não existência de regras legais em relação ao trabalho, a direitos, e isso fez com que a cooperativa surgisse na expectativa de proteger, na verdade, as relações entre os participantes e principalmente os cooperados, e, é claro, a principal característica é a ausência de lucro no processo. Isso é que marca, efetivamente, o surgimento do cooperativismo. E o senhor falando dessa ajuda mútua entre os cooperados. E no caso de quem não é um cooperado, mas necessita desse atendimento, acontece alguma ajuda? Como que fica isso? É difícil você vislumbrar isso, dado as N formas de cooperativas que existem, as diversas formas de cooperativas que existem. É claro que, por exemplo, numa cooperativa ligada à educação, né, pessoas que não são cooperadas também são beneficiadas durante esse processo. Até numa cooperativa de crédito, quem não é cooperado acaba se beneficiando na medida que, se uma família consegue crédito mais barato, é claro que os participantes dessa família, que indiretamente por não serem cooperados, acabam se beneficiando, né? Mas é claro que numa cooperativa de serviços médicos, ele tem que ser cooperado para ter o atendimento. Numa cooperativa de crédito, ele tem que ser cooperado para ter o direito a conseguir financiamentos ou empréstimos. Numa cooperativa de consumo, ele também tem que ser cooperado para poder adquirir os produtos e assim por diante. Via de regra, é o cooperado que é o principal beneficiário e usuário, certamente, do serviço. Existem cerca de 11 tipos de cooperativas diferentes. Tem alguns tipos que sejam mais procurados do que outros? Certamente. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, a sede da maior cooperativa de consumo da América Latina. E as cooperativas de consumo são aquelas que têm mais cooperados, têm mais participantes, têm mais associados. Depois nós temos com uma presença significativa nas cooperativas de crédito. Essas surgiram no Brasil e estão aí marcando a sua presença de forma definitiva para baixar, inclusive, o spread bancário, baixar o juro para a população. E eu acho que as cooperativas do ramo de saúde são as que vêm em terceiro lugar. Nós temos, inclusive, a experiência de sucesso da Unimed, que é uma cooperativa de serviço de saúde da mais expressiva
atuação no cenário nacional. Uhum. E quais são as vantagens para um cooperado? A natureza da cooperativa é a associação. Quer dizer, o cooperado ele faz parte da cooperativa porque ele quer. Geralmente é dessa forma. E é claro que ele tem algumas vantagens em relação a isso. Primeiro que se a cooperativa não... Dado que a função da cooperativa é não obter lucro, então o cooperado passa a receber uma remuneração certamente em tese mais justa pelo seu trabalho. Se a cooperativa é de consumo e também nessa relação não há lucro, o cooperado vai conseguir adquirir produtos certamente mais baratos. Se a cooperativa é de crédito, ele vai conseguir obter empréstimos e financiamentos de uma forma um pouco mais competitiva do que no mercado bancário tradicional, que ali tem a existência da variável lucro. Se é uma cooperativa de serviço de saúde, em tese o cooperado vai receber serviços de melhor qualidade e vai pagar menos por isso. Então, eu acho que a cooperativa, por ter essa natureza não filantrópica, nem em termos de natureza assistencialista, mas de ter uma organização associativa, onde o lucro não é importante, mas o importante é a coletividade, o cooperado tem a principal vantagem de adquirir produtos e serviços com preços mais competitivos, e se for uma cooperativa de trabalho, ele deve ter uma remuneração mais justa pelo trabalho realizado, do que se ele tivesse vínculo empregatício com uma empresa, ou até se ele atuasse de forma terceirizada e assim por diante. Uhum. As cooperativas, elas estão presentes em todos os países, sistemas econômicos e culturais. Mas, assim, de que forma que uma cooperativa ela pode contribuir para o desenvolvimento nacional? Contribui bastante. Você vê a própria presença das cooperativas no Brasil, as cooperativas ligadas ao agronegócio no Brasil, elas são responsáveis por comercializar e congregar provável que 70% da produção, principalmente para o pequeno e médio agricultor. Ele depende das cooperativas, tanto para escoar sua produção, como ele faz da cooperativa o seu polo de apoio para projetos, para educação agrícola, educação de manuseio de implementos, de como usar defensivos, de como usar herbicidas, de como conseguir crédito mais barato, de como ter know-how do trato com a terra e principalmente na aquisição de insumos. A cooperativa acaba tendo um papel preponderante para poder facilitar o pequeno e médio agricultor a ter acesso a preços mais competitivos na aquisição de insumos. E é claro que todo o serviço que ela acaba prestando para esse associado. Isso na agricultura, que nós temos nesse segmento basicamente 1/3 do PIB brasileiro. Já nas cooperativas de crédito, elas acabam beneficiando os seus associados com crédito mais barato, mais competitivo. As pessoas podem adquirir bens e serviços desembolsando menos dinheiro, ou seja, melhorando a sua qualidade de vida, e isso representa, é difícil mensurar o quanto isso representa de benefício para o desenvolvimento do país. Nós não temos indicadores em relação a isso, mas nós temos indicadores que mostram a presença das cooperativas, a quantidade de associados, o volume de recursos que elas administram, e isso é um aspecto fundamental e de contribuição muito profícua para o desenvolvimento nacional. Certamente, se nós não tivéssemos as cooperativas, o setor agrícola não teria o mesmo desempenho que ele tem para o pequeno e médio agricultor. Se não tivéssemos as cooperativas de crédito, é provável que milhões de pessoas não adquiririam produtos e serviços com empréstimos e taxas mais baratas do que no mercado bancário tradicional. Se não tivéssemos as cooperativas de saúde, milhões de pessoas poderiam não ter acesso a um serviço, talvez a um custo tão competitivo como é realizado pelas cooperativas. Uhum.